Helena, deixa-me só voltar um bocadinho atrás naquilo que estava a dizer o professor Marcos. Eu vou só dizer o nome dos países: Japão, Itália, Grécia, Finlândia. Estes são os países mais envelhecidos do mundo, as nações mais velhas do mundo, e em quinto lugar está Portugal. E, portanto, logo a seguir a estes vem Portugal. E isto obviamente, temos uma taxa de reposição, ou seja, por cada 2 adultos, homem e mulher, nós não conseguimos ter sequer duas crianças em média, portanto menos do que isso, e portanto temos uma nação cada vez mais envelhecida. Obviamente uma economia com estas condições ou com esta base de captação precisa de imigração. Essa imigração não vem porque os salários são baixos, em princípio, e portanto aí temos um ciclo um bocadinho vicioso. A outra questão é, e se por acaso a imigração vem? A partir daí temos de novo a questão dos populismos a virem ao de cima, e eu não digo só os de direita, eu digo também os populismos de esquerda. Ou seja, é uma possibilidade que para Portugal ter de resolver os seus problemas económicos, tem de lidar ainda melhor com a questão do populismo. Eu parece-me ser importante nós termos aqui, percebermos as interligações que existem entre demografia, o impacto económico dessa não substituição geracional, porque é algo que se fala pouco, as medidas que não são tomadas e que podem ser tomadas, e no caso concreto português, nós temos alguns dos salários mais baixos da Europa, portanto não somos atrativos do ponto de vista salarial, não temos medidas de apoio à maternidade e à paternidade, elas são relativamente recentes, ainda continua a ser muito difícil e muito dispendioso ter os filhos em estruturas que permitam ao pai e à mãe ter a sua vida profissional. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que algumas já foram tomadas, outras não há praticamente apoios, os apoios que existem são muito baixos, portanto os apoios dados ao abono de família português é absolutamente ridículo, não chega a pagar um pacote de fraldas. Portanto, há aqui um conjunto de medidas de apoio às famílias e à política de natalidade que não foi tomada. Uma das hipóteses, uma das discussões é se esta substituição populacional pode ser feita através da imigração. Alguns países já o aceitaram de uma forma muito clara, o exemplo disso é a Alemanha, que em 82 milhões de habitantes tem cerca de 10 milhões que são migrantes ou que são descendentes de imigrantes, que são pessoas que estão perfeitamente integradas na sociedade alemã, são pessoas que falam a língua, que pagam impostos e que contribuem para a economia alemã trabalhando. Portanto, a Alemanha começou a discutir, lembro-me perfeitamente disso, quando fez a sua alteração à lei da nacionalidade e passou do ius sanguis para o ius soli, para deixar de ter que ser descendente de alemão para se poder ser alguém que nasceu em solo alemão e metendo um conjunto de condições prévias, perdão, estávamos a dizer a palavra, metendo um conjunto de condições prévias poder adquirir a nacionalidade alemã. Portanto, isto aconteceu no início dos anos 2000 e a Alemanha fez essa discussão e, de facto, a economia alemã beneficiou muito ao integrar a imigração. A discussão que se põe, e a discussão da imigração é sempre uma discussão que é difícil de ser feita, porque depois se prende com medos dos outros, porque é fácil, e nós estamos a vê-lo agora perante esta guerra, é fácil aos europeus aceitarem imigrantes brancos, de olhos azuis ou de olhos castanhos, mas de tez branca. É muito mais complicado para os europeus aceitarem imigrantes vindos, por exemplo, de países muçulmanos ou de países africanos, porque aqui depois entram também na equação dois fatores, o fator religião e o fator racismo, existente ou não existente nas sociedades, e sobretudo aqui o medo do desconhecido e o medo do outro. Mas esta discussão tem que ser feita. Nós em Portugal neste momento não temos, por exemplo, capacidade de dar resposta a algumas necessidades do mercado de trabalho. E como é que isto se vai fazer? Portanto, temos que discutir bem quem é que nós queremos trazer para Portugal, porque a imigração, eu sou favorável à imigração e acho que a imigração enriquece os países, mas quem é que nós queremos ter, em que condições e sobretudo que respeitem, isso parece-me ser importante dizer de uma forma muito clara, que respeitem as normas do país que os acolhe. Foi isto que a Alemanha disse de uma forma muito clara e as coisas têm corrido mais ou menos bem. Há aquilo que os alemães chamam os cursos de integração, onde as pessoas do espaço não europeu, obviamente, que querem vir para a Alemanha, fazem um curso onde aprendem os valores fundamentais, da Constituição alemã, aprendem o que é que os alemães estimam, o que é que não estimam. Não significa que não tenham liberdade de continuar a praticar a sua religião, de continuar
a viver segundo as suas tradições, mas no entanto percebe a coisa cliente. E outra coisa que me parece fundamental neste debate é a questão da língua. Eu estou a dar um exemplo alemão porque já trabalho nisto há mais tempo, mas não é só a Alemanha, há outros países, sobretudo do norte da Europa, que fazem estes programas de integração. É a questão de alguém que vem para um país dominar a língua, ou pelo menos ter conhecimentos linguísticos suficientes para exercer a sua profissão, mas também para se defender e para poder interagir. Isso parece-me fundamental. Eu dou um exemplo concreto. Em 2015, a Alemanha acolheu cerca de 1 milhão de refugiados sírios, na altura em que a chanceler Angela Merkel abriu as portas e decidiu receber os sírios. Boa parte desses refugiados está integrado no mercado de trabalho. E porque houve um esforço muito, muito, muito grande, apesar dos movimentos políticos e apesar de se tentar fazer um aproveitamento político dessa situação, certo é que houve uma união entre economia, portanto empresas, setor empresarial, sindicatos, igrejas católicas, igreja evangélica e as próprias organizações, portanto, que integram os muçulmanos. Houve um trabalho conjunto da sociedade alemã que permitiu que estes refugiados, que poderiam ser problemáticos à luz dos populismos, fossem integrados, estivessem no mercado de trabalho, tivessem uma boa resposta. Portanto, isto é uma discussão que nós temos que fazer, é uma discussão que não é fácil, é uma discussão que, como dizia o Nuno muito bem, pode alimentar populismos, porque o populismo está sempre à espera de portanto, lidar com os medos, sobretudo quando os migrantes ou quando os refugiados são de uma religião que é diferente da religião dominante na Europa e, sobretudo, que nós conhecemos as violações aos direitos da mulher são permitidas, ou que muitas vezes são pretexto de algumas religiões e que isso não se compactua da forma como nós vivemos na Europa. Portanto, esta é uma discussão que é muito sensível, mas que tem que ser feita. E a Europa não vai ter mais filhos, isso parece-me ser uma coisa muito clara. E, portanto, se queremos resolver um problema que também é económico e depois também se depende do bem-estar, essas coisas andam todas em cadeia, não é uma pescadinha de rabo na boca. Eu não sei se no Brasil conhece esta expressão. A pescadinha de rabo na boca é algo, portanto, que é circular. E isto anda tudo interligado. Agora, que temos que fazer esta discussão, que temos que fazer de uma forma muito racional, muito retirar muitas das emoções e, sobretudo, fazê-la de uma forma muito factual, isso parece-me ser importante fazê-lo.